Parte 2. Se tudo que ele fizesse fosse esperar, o tempo passaria bem devagar. No entanto, praticamente voou quando ele se preparava para uma tarefa com um limite de tempo. A hora marcada havia chegado. Hoje, o sol escaldante arrastava-se lentamente pelo céu, que era de um azul anil e sem nuvens. Não havia o som do vento, e o mundo estava envolto em um silêncio tão profundo que se poderia ouvir o proverbial som de um alfinete caindo. A tensão pré-batalha encheu o ar. Alguém engoliu em seco e a respiração de alguém se acelerou. Mesmo sem saber ao certo quanto tempo havia passado, eles decidiram ficar reunidos em silêncio. Um buraco apareceu no céu e uma nuvem se elevou. Ela se expandiu tão rapidamente quanto a de antes, até que envolveu todo o céu. Não demorou muito até que as nuvens obscurecessem o céu, assim que a luz do sol se foi e só restou escuridão. Os homens lagarto viram incontáveis mortos-vivos saindo da floresta e passando pela fronteira que compartilhavam com o pântano. As árvores os obscureceram e impediram que conseguissem uma contagem exata de quantos tinham, então tudo o que podiam ver era uma maré interminável que se arrastava para frente. Os atacantes eram 2.200 zumbis, 2.200 esqueletos, 300 feras mortas-vivas, 150 arqueiros e 100 cavaleiros esqueletos. Uma tropa total de 4.950 soldados, não incluindo o comandante e sua comitiva. Os defensores eram os exércitos das 5 tribos. A tribo da Garra Verde contribuiu com 103 guerreiros, 5 sacerdotes, 7 caçadores, 124 machos e 105 fêmeas. A tribo da Presa Pequena contribuiu com 65 guerreiros, 1 sacerdote, 16 caçadores, 111 machos e 94 fêmeas. A tribo da Cauda Afiada contribuiu com 89 guerreiros armadurados, 3 sacerdotes, 6 caçadores, 99 machos e 81 fêmeas. A tribo da Presa do Dragão contribuiu com 125 guerreiros, 2 sacerdotes, 10 caçadores, 98 machos e 32 fêmeas. A tribo dos Olhos Vermelhos contribuiu com 47 guerreiros, 15 sacerdotes, 6 caçadores, 59 machos e 77 fêmeas. Suas forças de combate combinadas eram de 429 guerreiros, 26 sacerdotes, 45 caçadores, 491 machos e 308 fêmeas. Um total de 1.380 homens-lagarto, sem incluir os chefes de Zarilsu. Uma batalha desequilibrada de mais de 3-1 estava prestes a começar. Havia uma cabana de madeira. Era de um design simples e feita de madeira pura, com pouca ornamentação. Mas era bem alta, um total de 5 metros do chão ao teto e mais de 20 metros de comprimento e largura. Não havia quase nenhuma mobília aqui, apenas um imenso espelho pendurado na parede, uma enorme e robusta mesa e as cadeiras em volta. Havia vários seres sentados nessas cadeiras, e na mesa havia muitos pergaminhos enrolados. Eram pergaminhos mágicos. E este é o último, um pergaminho de teletransporte. Quando a voz estridente que lembrava a imagem de uma jovem garota pronunciou essas palavras, outro pergaminho foi colocado sobre a mesa. Quem o fez foi uma garota humanoide com uma roupa de empregada. Ela era adoravelmente fofa, com o cabelo preso em 2 coques no lado da cabeça. No entanto, ela estava cercada por um ar estranho, e seus olhos eram bastante peculiares. Os ditos olhos eram grandes e redondos, pareciam bolinhas de gude, mas não havia brilho algum neles. Além disso, os tais olhos não piscavam. Seu corpo esbelto estava totalmente envolto em um uniforme encantador de empregada, e o colarinho alto obscurecia completamente seu pescoço. Além de seu rosto, nenhuma parte de sua carne estava exposta. Ela era uma das empregadas de batalha das Pleiades, Entoma Vassili Sazeta. Ainda faltam os pergaminhos de mensagem, mas a mesa está ficando bagunçada. Alguém pode vir-lhe para a mesa, por favor? Entoma olhou para o ser mais alto sentado à mesa, que assentiu lentamente em resposta. Arrumem isso. Isso, arrumem bem rápido então. Depois de ouvir Coquiltos concordar com as instruções de Entoma, os servos ao redor da mesa começaram a trabalhar para limpar a mesa. Cada um deles era um ser heteromórfico. Alguns pareciam louva-deuses gigantes, alguns pareciam formigas e um até parecia um cérebro gigantesco. Cada um deles tinha uma aparência diferente, mas eles tinham 2 coisas em comum. A primeira era que todos eram vassalos de Coquiltos, e a segunda era que todos serviam Nazarick.
Por essa razão eles obedeceram Entoma, apesar do fato dela ser mais fraca do que eles. Dentro da cadeia de comando da grande tumba de Nazarick, o fator mais crucial não era o poder bruto, mas sim se eles haviam sido ou não criados por um dos seres supremos. Desse ponto de vista, Entoma se classificava bem alto. Depois de verificar que a mesa tinha sido limpa... Finalmente! Dai-de estes para o senhor, Coquiltos-sama. Entoma falou aquelas palavras sem mexer a boca, e então pegou a bolsa a seus pés e providenciou vários pergaminhos enrolados para Coquiltos. Estes são pergaminhos de mensagem. Segundo o Ain-sama, eles foram feitos com a pele que o Demiurgo-sama trabalhou com afinco para obter. A Ain-sama também disse que gostaria de ser informado se algum problema surgir com o uso deles. É mesmo? Compreendo. Eu informarei a eles se tal problema ocorrer. Coquiltos pegou os pergaminhos de Entoma com uma de suas 4 mãos. Agora parece que o Demiurgo está avançando mais do que eu. Coquiltos sorriu amargamente para os servos em volta dele quando disse isso. Seus servos responderam com sorrisos irônicos. Quando pegou os pergaminhos, Coquiltos mergulhou em contemplação. Ele tinha ouvido uma vez que o suprimento de pergaminhos de baixo nível de Nazarick estava acabando. Encontrar um lugar para reabastecer e armazenar o básico para produzir vários itens era um problema que precisava ser resolvido o quanto antes. As reservas ainda eram suficientes pelo momento, mas se continuassem a usá-las acabariam se esgotando um dia. Portanto, todos, incluindo seu mestre, começaram a trabalhar para corrigir essa situação. Parte da solução envolveu as macieiras no 6º andar, das quais ele tinha ouvido falar. No entanto, esse era um problema que Coquiltos, que era responsável pela segurança de Nazarick, não podia fazer nada sobre. Afinal de contas, já que ele foi designado para tarefas de proteção, ele não podia ir procurar soluções do lado de fora. Demiurgo, que havia saído para o exterior, certamente resolveria esse problema no final. Pode-se dizer que era de se esperar. Seu amigo havia cumprido sua missão. Foi um feito admirável, e Coquiltos ficou feliz por ele. No entanto, as chamas da inveja ardiam em seu âmago. O fato de que seu companheiro poderia ajudar um dos seres supremos, o mestre a quem ele adorava, o encheu de ciúmes. Sua própria conduta era a defesa de Nazarick. Essa difícil tarefa era sem dúvidas mais importante do que qualquer ordem dada aos outros guardiões. Se questionado, qualquer vassalo concordaria que era uma tarefa importante. Afinal de contas, eles não podiam deixar que a ralé comum colocasse os pés no santuário dos seres supremos. No entanto, Coquiltos não poderia provar sua devoção e lealdade, já que não tinha nenhum intruso. Foi por isso que Coquiltos quis provar-se aqui, obtendo bons resultados. Para os guardiões, ajudar seu mestre era uma fonte de grande prazer. Coquiltos queria experimentar essa alegria também. Atualmente, uma chance para isso estava diante dele. Coquiltos se virou para olhar a imagem dentro do espelho e apertou o pergaminho com força. O espelho não refletia o interior da sala, mas mostrava parte de um pântano. A cena dentro do espelho da visão remota foi a razão pela qual Coquiltos passou os últimos 2 dias na cabana de troncos que Aura construíra. Essa batalha, quando se considerava o poder absoluto da grande tumba de Nazarick, era mais como um massacre. Era pouco mais do que uma maneira de recuperar cadáveres. Quando ele recebeu essa tarefa sagrada, o mestre de Coquiltos também estabeleceu várias regras. A primeira era que Coquiltos estava proibido de pisar no campo de batalha. Naturalmente, isso também se estendia aos seus servos. Ele deveria usar somente as forças alocadas a ele para lidar com esse problema. A segunda regra era que o Lich Ancião, designado como comandante do exército, seria aguardado até o momento final. E a terceira regra era que ele tinha que tomar sozinho o máximo possível de decisões. Havia outros detalhes além disso, mas essas eram as mais importantes das ordens que ele recebera. Sua tarefa era conseguir a vitória usando apenas as forças implantadas nas margens do lago. No entanto, se obtivesse sucesso, ele poderia demonstrar sua lealdade ao seu grande mestre. Muito obrigado. Por favor, transmita meus agradecimentos para o Ain-sama. Entoma assentiu desinteressadamente. Então você irá retornar para Nazarick? Não, eu recebi instruções para observar o resultado da batalha. Então ela deveria ser uma observadora. O sangue de Coquiltos ferveu quando ele percebeu a importância de sua tarefa. Já era hora de começar. Coquiltos ativou a magia de mensagem e deu suas ordens ao comandante do Exército da Morte. Avancem! Enquanto isso,
No campo dos Homens-Lagarto, 2 fogueiras brilhavam em ambos os lados da plataforma elevada, banhando os arredores com uma luz bruxuleante. Na plataforma estavam vários Homens-Lagarto, incluindo chefes, líderes e outras figuras importantes de cada tribo. Diante da plataforma, havia muitos Homens-Lagarto prontos para a batalha. O clamor deles subia e caía como uma onda. Isso se devia ao seu desconforto, preocupação e medo. Eles lutaram para esconder todas essas emoções, mas não conseguiam esconder o tremor em seus corações. Estavam às vésperas de uma batalha sangrenta. Seus amigos, companheiros e familiares poderiam se tornar cadáveres em um instante, ou eles mesmos poderiam cair em combate. Logo iriam para o lugar cruel que era o campo de batalha. Chasuryu Shasha deu um passo à frente dos chefes reunidos e interrompeu sua comoção. Homens-Lagarto aqui reunidos, peço sua atenção. Uma voz majestosa ecoou pelo ar, silenciava o entorno imediato e fez as palavras de Chasuryu soarem excepcionalmente ressonantes. Confesso que o nosso inimigo realmente tem um grande número. Ninguém deu sequer um pio, mas todos podiam sentir os tremores no ar. Após uma breve pausa, Chasuryu falou novamente. Mas não temam. Pela primeira vez em nossa história, as 5 tribos se uniram como uma só. Através da nossa aliança, agora somos como uma só tribo. Portanto, os ancestrais das 5 tribos cuidarão de nós. Até mesmo os espíritos de outras tribos nos protegerão. Sacerdotes. Com esse comando, Krush deu um passo à frente. Diante dos sacerdotes das 5 tribos, ela tirou sua roupa para revelar suas escamas brancas. Esta é Krush Lulu, a líder dos sumos sacerdotes. Krush deu outro passo à frente, enquanto Chasuryu a chamava pelo nome. Conjure os antepassados sobre nós. Ouçam bem, filhos da grande tribo. Como essa tribo recém-formada lidaria com isso? Com uma determinação tão dura quanto o aço em sua voz, Krush continuou. Às vezes sua voz era aguda, às vezes era baixa, às vezes parecia que ela estava rosnando e às vezes parecia que estava cantando. No início, quase todos sentiram nojo de Krush, a albina. No entanto, depois de ver sua determinação e confiança inabaláveis, esse desgosto gradualmente desapareceu. O corpo de Krush balançava gentilmente enquanto ela falava. Suas escamas brancas brilhavam à luz da fogueira. A luz refletida fazia parecer que os espíritos dos ancestrais haviam caído sobre Krush. Havia olhares de adoração no rosto de todos os presentes. Agora que as 5 tribos são uma, significa que os espíritos das 5 tribos protegerão a todos. Eis, senhoras e senhores, testemunhem o advento dos inumeráveis antepassados através das gerações, enquanto eles tomam presença ao vosso lado. Krush abriu vigorosamente os braços e apontou para o céu. Todos olharam para cima, mas tudo o que viram foi uma extensão do céu noturno comum. Não havia espíritos descendo nem nada. No entanto, alguém murmurou alguma coisa. Mas que luz é aquela? A voz fraca ficou mais alta, e vários homens-lagarto acrescentaram. Eu estou vendo! Alguém disse que viu uma luz fraca. Alguém gritou sobre um homem-lagarto. Alguém murmurou sobre um peixe gigante. Alguém exclamou que havia uma criança. E alguém murmurou incrédulo que via um ovo no céu. Havia apenas uma coisa dentro dos corações dos homens-lagarto, que os espíritos de seus ancestrais realmente estavam com eles. Os espíritos vieram nos proteger. Desse modo, fazia sentido que alguém gritasse isso. Sintam o poder deles entrando em seus corpos. A voz de Krush parecia falar diretamente com suas almas. Soava como se estivesse vindo de um lugar distante e muito próximo ao mesmo tempo. Quando os homens-lagarto ouviram sua voz, eles sentiram algum tipo de força preenchendo eles. Sintam a força que os ancestrais das 5 tribos lhe concedem. Agora, todos os homens-lagarto presentes se sentiam destemidos. Eles podiam sentir um intenso poder dentro deles. Essa sensação de sangue quente eliminou seu desconforto anterior. Seus corpos brilhavam de dentro com calor, como se tivessem acabado de beber vinho. Essa foi a prova certa de que os espíritos dos ancestrais haviam descido ao reino mortal. Krush desviou os olhos da multidão de aparência embriagada e acenou para Chasuryu. Ouçam-me, guerreiros. Os ancestrais estão conosco agora. O inimigo nos supera em números. Mas vamos perder? Não! O ar tremeu quando os guerreiros, com olhares vagamente bêbados em seus rostos, responderam a Chasuryu como se fossem um só. Exato.
Agora que os espíritos dos ancestrais estão conosco, não há como perdermos. Vamos derrotar o inimigo e oferecer esta vitória para nossos ancestrais. Os guerreiros bradaram como um só. A moral de todos estava no ápice. No lugar dos homens lagartos inquietos de antes, agora só haviam guerreiros famintos por batalha. Este não foi um efeito mágico como alguma magia. Mesmo com tantos druidas, eles não tinham o luxo de conjurar magias em todos aqui antes do início da batalha. Pelo contrário, esse foi o resultado da bebida especial que os homens lagarto haviam tomado antes de começar a cerimônia. A bebida era uma receita transmitida através de gerações que dava coragem a quem a bebesse. Era feita com ervas que induziam um breve período de intoxicação, euforia e alucinações naqueles que a consumissem. O resultado do líquido era um estado de consciência alterada. O discurso de Crush tinha a intenção de ganhar tempo para os efeitos entrarem em ação. Quando se conhecia a verdade, dificilmente seria impressionante. Porém, para aqueles que testemunhavam esse espetáculo com seus próprios olhos, em outras palavras, os homens lagarto que vinham à prova que seus ancestrais estavam caminhando com eles, esse ritual inflamava a coragem dentro de todos. Então começaremos a aplicar as pinturas de guerra. Antigamente, cada tribo teria sua própria cor. Mas agora que os espíritos das 5 tribos residem dentro de todos nós, usaremos as cores de cada tribo para todos. Vários sacerdotes pegaram panelas de barro e andaram entre os guerreiros. Os homens lagarto se decoraram usando a tinta das vasilhas. Eles acreditavam que os espíritos ancestrais dentro deles guiavam suas mãos, então deixavam as pontas dos dedos vagarem livremente, traçando desenhos por todo o corpo. Muitos deles pintaram seus corpos inteiros, possivelmente graças a esse advento espiritual. No entanto, quase nenhum dos membros da tribo da Garra Verde aplicou a tinta. Isso porque Zariusu, Chasuryu e os membros de elite da tribo não o fizeram. Em outras palavras, era uma forma de idolatria, de respeitar os seus chefes que tinham escolhido não se pintar. Depois de olhar em volta e se convencer de que todos estavam prontos, Zariusu sacou sua espada e apontou para o portão da aldeia. Avante! E então inúmeros rugidos ecoaram pelo ar.